Eu vou apresentar para você o site do Status Invest, que é o site que eu recomendo você utilizar para realizar as suas análises. Existem outros sites que nos mostram as mesmas informações, mas no site do Status Invest elas são mostradas de uma forma mais clara, o que ajuda muito a gente a realizar a análise. Logo na página inicial, nós temos informações relevantes, como a cotação atual do Ibovespa e o valor do CDI e do IPCA acumulado nos últimos 12 meses. Vindo um pouco mais abaixo nessa parte de ações, nós temos a movimentação das que tiveram a maior alta e a maior baixa no dia. Também tem as ações que estão com os dividendos anunciados e que ainda não chegou o dia da Datacom. Temos também as últimas notícias relevantes de algumas empresas. Nós conseguimos ter essas informações tanto na parte de ações, fundos imobiliários e ações internacionais, que são as estoques. Agora eu vou mostrar para você como que nós analisamos a página individual das empresas, lembrando que pode ser tanto para as empresas do Brasil, aqui da B3, como para as empresas estrangeiras, as estoques. Eu vou utilizar como exemplo a ação da Petrobras. Nós apertamos aqui no buscar e colocamos o ticker da empresa que queremos analisar. Logo de cara temos as informações da cotação atual dessa ação e o valor que ela atingiu mínimo e máximo nas últimas 52 semanas. Também temos o valor de dividend yield que conseguimos identificar mais abaixo e qual foi a valorização desse ativo nos últimos 12 meses e no mês atual. Nessa parte temos uma informação bem relevante que é a liquidez média diária. Qual que é o volume financeiro médio que essa ação é negociada por dia na Bolsa de Valores. O ideal é comprarmos empresas que tenham uma boa liquidez média diária, assim fica fácil executarmos nossas compras e vendas. Um valor de referência para você ter é comprar apenas empresas que sejam negociadas acima de 2 milhões de reais por dia. Nesse exemplo, a Petrobras movimenta mais de 2 bilhões, uma ótima liquidez. Então, sendo mais negociadas, fica mais fácil nós executarmos nossas ordens de compra e venda. Não analise e não compre empresas com liquidez média diária abaixo de 2 milhões de reais. Nessa outra parte temos indicadores fundamentalistas separados por categoria. Conseguimos ver de valuation, endividamento, eficiência, rentabilidade e crescimento. Nessa parte temos todos os indicadores fundamentalistas disponíveis separados por categoria. Vale ressaltar que se você quiser aprender mais sobre algum deles, é só apertar aqui em cima que abre um arquivo detalhando, explicando como funciona aquele indicador, tá? Também é interessante analisarmos nesse botãozinho do gráfico, ele mostra o histórico do indicador ao longo do tempo. Então podemos utilizar nesse caso para analisar o PL, se está acima ou abaixo da média e uma máxima ou mínima histórica. Isso funciona para qualquer um desses indicadores. Nessa parte conseguimos ver os pagamentos de dividendos e JCP da empresa e o legal é que podemos agrupar por 5 anos e ver se os dividendos estão crescendo ou diminuindo com o passar do tempo. Lembrando que nesse último ano não fechou o ano ainda, então o valor pode aumentar até chegar à data de 31 de dezembro. Aqui embaixo temos as informações de qual foi a bonificação paga, né, se foi dividendo ou JCP, data com, data de pagamento e o valor pago por ação. Nessa parte nós conseguimos ver o lucro líquido da empresa. Também é muito importante nós verificarmos se o lucro vem aumentando ou diminuindo. Lembrando que um lucro que vem aumentando é um bom indicativo, sendo essa empresa talvez uma boa opção de compra. Vale ressaltar que o ano ainda não fechou, por isso, com a divulgação dos outros balanços, o valor desse lucro líquido pode aumentar, ultrapassando os anos anteriores. Aqui temos informações como, por exemplo, o valor de mercado, que é quantos que essa empresa vale na Bolsa de Valores. A fórmula desse indicador é pegar o número de ações disponíveis dessa empresa e multiplicar pela cotação atual. Então conseguimos verificar a informação nessa parte. Também tem o seu patrimônio líquido e qual setor ela pertence. Lembrando que esse setor é o mesmo que está descrito na planilha setorial que deixei disponível para você com todas as ações separadas já por setor com o seu respectivo ticker. Aqui temos a informação de quem são os principais acionistas dessa empresa. No caso aqui, ó, vemos que o governo tem uma participação de 50% das ações ordinárias
E aqui conseguimos ver qual que é a remuneração dos diretores dessa empresa também. E continuando, temos diversas informações referentes aos balanços trimestrais, como por exemplo a receita, o fluxo de caixa, entre outras informações que nos mostram aí como que está o balanço patrimonial dessa empresa. Por último, temos disponíveis todas as notícias que são importantes sobre essa empresa. Conseguimos acessar apertando nesse link aqui. Agora eu vou te mostrar uma ferramenta que nos auxilia muito na análise das ações, que é o comparador de ações. Quando estivermos na página individual de qualquer empresa, nós podemos acessar essa ferramenta apertando em comparar e compare ações. Aqui podemos acrescentar empresas do mesmo setor para realizar a nossa análise. O site do Status Invest vai sugerir empresas do mesmo setor, mas caso você queira analisar alguma que não apareça aqui, você pode acrescentar o ticker manualmente, lembrando que na planilha setorial já tem descrito quais são todas as empresas que fazem parte daquele setor específico. Nesse exemplo, vou utilizar a empresa Prio 3 e a Ultrapar. Nós apertamos o comparar e ele coloca as empresas uma do lado da outra para que nós realizemos as nossas análises. Isso facilita muito. Repare que temos aqui todos os indicadores disponíveis, mas apertando esse botão nós conseguimos escolher quais são os indicadores relevantes que vamos analisar. Vou deixar aqui somente aqueles 7 indicadores que aprendemos na aula anterior. Pronto, quando estivermos nessa tela com esses indicadores disponíveis, fica muito mais fácil realizarmos as nossas análises. Agora eu vou te mostrar como utilizar o filtro no site do Status Invest para achar ações com critérios definidos. Lembrando que funciona tanto para as ações aqui da B3 quanto para as estoques. No caso das estoques, vamos aqui no botão internacional e nas ações vamos aqui no botão de ações mesmo, apertando em cima dele e depois em busca avançada. Nessa parte do filtro, podemos utilizar os critérios de busca em cima dos indicadores. Por exemplo, definindo empresas que tenham DY a partir de 10% ou que estejam com o preço sobre o valor patrimonial abaixo de 1, definindo características específicas. Vou utilizar um exemplo aqui para você entender, procurando empresas somente com DY a partir de 10%. Nós colocamos aqui o indicador a partir desse valor, 10%. Não podemos esquecer nunca, sempre que formos utilizar o filtro em qualquer situação, de colocar o indicador liquidez média diária a partir de 2 milhões, que são aquelas empresas que têm um número bom aí de negócios sendo fechados entre compra e venda no dia a dia. Depois apertamos o botão buscar. Pronto, aqui na tela temos empresas com o indicador DY a partir de 10%. Reparem que tem somente 15 ações mostradas na tela, mas nós podemos marcar aqui todos. Após isso, podemos organizar pela coluna DY e daí sim mostrar as empresas que estão pagando os maiores dividendos hoje na Bolsa de Valores. Lembrando que se uma empresa tem um DY acima de 30%, é porque ela teve algum tipo de bonificação e nós devemos olhar as notícias para entender o que aconteceu naquele caso específico. Então, através desse site, nós conseguimos realizar todas as análises que você vai aprender nesse curso. Você viu que as informações são descritas de forma bem clara, o que nos ajuda muito a achar as boas oportunidades. Diferente da estratégia de análise individual, aqui vou te ensinar a comprar empresas com foco exclusivamente em receber dividendos. Eu gosto dessa estratégia porque ela me dá uma maior segurança na hora de investir. Imagina que vamos comprar uma ação que paga dividendos na casa dos 10%, ou seja, está com DY de 10% e vamos deixá-la na carteira por 12 meses. Se nesse tempo o preço dela oscilar subindo e caindo, fechar no mesmo valor que compramos, mas ela efetuar o pagamento de 10% em dividendos, nosso capital terá uma boa rentabilidade.
Então, nessa estratégia, não nos preocupamos tanto com as oscilações de mercado, visto que existe uma possibilidade muito grande do dinheiro investido estar sempre sendo bem remunerado na forma de dividendos. Geralmente, essas empresas que pagam valores altos tendem a ser mais sólidas e consolidadas no setor que atuam. Vale ressaltar que em qualquer estratégia que utilizarmos, devemos fazer aquele filtro inicial, verificando se a empresa apresenta algum critério de corte. Exclusivamente nessa estratégia, vou acrescentar um critério de corte adicional. Devemos escolher somente empresas que estão com DY na casa dos 2 dígitos, ou seja, a partir de 10%, pois essa julgo ser uma boa remuneração na forma de dividendo. Quanto maior a remuneração, melhor. Só lembrando que, conforme explicado na aula do indicador DY, um valor acima de 30% geralmente indica que a empresa pagou alguma bonificação especial, devendo ser pesquisado mais a fundo para entender cada caso. Nessa estratégia, é essencial olharmos somente empresas do mesmo setor e vamos identificar a que está pagando bons dividendos, está com um endividamento saudável, que aumenta a chance de continuar fazendo os bons pagamentos, e verificar também se a cotação dela está descontada pelo mercado. Para identificar as boas pagadoras de dividendos, vamos utilizar os indicadores DY, dívida líquida sobre o patrimônio líquido, liquidez corrente e o PL. Temos um passo a passo para realizar essa estratégia. Vou te explicar primeiro os conceitos para você entender tudo certinho e daí vamos analisar os exemplos reais. Esse é o passo a passo para realizarmos essa estratégia, lembrando que só pode ser feito por empresas do mesmo setor e vamos utilizar a ferramenta do comparador de ações disponível no site do Status Invest. Se você já tiver alguma empresa específica que quer analisar, você pode comparar essa empresa com as outras do mesmo setor. Senão, você pode analisar o setor em si e identificar qual empresa está com o indicador DY mais alto. Lembrando que esse indicador deve ser a partir de 10%, que indica ser uma boa remuneração na forma de dividendos. No comparador de ações, podemos analisar até 5 empresas de uma vez, mas aqui eu deixei só 2 para você entender os conceitos. Então, vamos seguir o passo a passo. O primeiro passo é identificar então a empresa com o DY mais alto. Nesse exemplo, temos a empresa A com DY de 11,73% e a empresa B com DY de 11,56%. Identificamos então que a empresa A tem o valor do indicador mais alto. Agora vamos analisar ela e esquecer por hora a empresa B. Vamos ver se a empresa A atende aos nossos critérios. Segundo passo é verificarmos se o indicador dívida líquida sobre o patrimônio líquido tem o valor menor do que 1, indicando que essa empresa não está com seu patrimônio comprometido com dívida. Nesse exemplo, conseguimos verificar que o indicador está no valor de 0,17, ou seja, menor do que 1, atendendo ao critério. Terceiro ponto é verificar se o indicador liquidez corrente tem um valor maior do que 1, o que mostra que essa empresa tem um bom colchão financeiro. Continuando no nosso exemplo, verificamos que o valor do indicador é 2,33, então ela também atende aos critérios. Concluímos então nessa parte que, com relação às suas dívidas, essa empresa A está com os 2 indicadores ok. Quarto ponto é verificar se essa empresa está descontada pelo mercado, ou seja, com um valor de PL menor do que as outras empresas do mesmo setor. Nesse exemplo, conseguimos ver que o PL da empresa A é menor do que o da empresa B, ou seja, ela está mais descontada pelo mercado. Concluímos então com relação a esses indicadores que a empresa A está fazendo o maior pagamento de dividendos, não está com o seu patrimônio comprometido com dívidas, está com um bom colchão financeiro, o que aumenta ela continuar fazendo esse pagamento de bons dividendos e, teoricamente, está sendo negociada mais barata do que as outras empresas, estando ela em um patamar ali descontado pelo mercado. O último passo é verificar se essa empresa tem um bom histórico de pagamento de dividendos, se ela tem o costume de fazer o pagamento nos últimos 5 anos. Com isso, nós conseguimos fugir de empresas que teoricamente estão com DY alto, mas que pagaram um dividendo extraordinário e provavelmente não vão continuar fazendo pagamentos tão altos. Nós conseguimos essa informação na página individual da empresa no site do Status Invest. Apertando o botão agrupar e 5 anos nós conseguimos puxar esse histórico. E se ela fez o pagamento ao longo de todos esses 5 anos, está tranquilo, mostra que provavelmente ela deve continuar fazendo nos anos posteriores. Só ressaltando que se os dividendos estiverem crescentes com o passar dos anos, é um bom indicativo. Se o valor do ano atual não estiver acima dos anos anteriores, mas
o ano não estiver finalizado, ela pode fazer mais pagamentos ainda, fechando esse ano com o valor acima dos anos anteriores. Vale ressaltar que nós devemos ir somente até a segunda melhor opção do setor. O que eu quero dizer com isso? Se nós identificarmos a empresa que está fazendo os maiores pagamentos de dividendo, mas por algum motivo ela não atender os critérios, seja porque ela está endividada ou sem dinheiro em caixa, ou porque o PL dela está maior do que as outras empresas, nós devemos verificar a segunda empresa que está com o indicador DY mais alto. Se essa empresa atender a todos os critérios, nós efetuamos a compra nela. Senão, nós não compramos nenhuma empresa desse setor e vamos procurar as oportunidades em outros setores. Bom, vamos analisar dois exemplos reais. Lembrando que o primeiro passo é identificar o setor da empresa que você quer analisar para saber se ela está aprovada ou não na nossa estratégia perante as suas concorrentes. Se você já tiver alguma empresa, você pode verificar o setor que ela pertence e acrescentar as outras empresas conforme quiser. Lembrando que podemos analisar até 5 empresas de uma vez através da ferramenta do comparador de ações. Utilizando o filtro, podemos identificar quais empresas estão pagando os melhores dividendos na Bolsa de Valores. Então, marcamos aqui DY a partir de 10%, que é o valor que a gente considera ser uma boa remuneração de dividendos. E não podemos esquecer de marcar o filtro da liquidez média diária, que são aquelas ações que têm um bom volume de negociação por dia. Marcamos aqui esse volume a partir de 2 milhões. Esse filtro nos mostra as empresas que estão com DY mais alto. Podemos marcar aqui todos e organizar por DY. Assim nós sabemos quais empresas estão com os maiores valores nesse indicador. Lembrando que uma empresa que está acima de 30% é porque pagou algum tipo de bonificação. Isso deve ser verificado. Nesse exemplo, vou utilizar uma empresa do setor elétrico, que é um setor que tem um bom histórico de pagamento de dividendos, e verificar se ela está de acordo com a nossa estratégia. No caso, será a CPL6, a empresa Copel. Na página individual da ação, nós apertamos aqui o botão comparar e compare ações. Assim a gente vai ter acesso à ferramenta do comparador de ações. Repara que o site nos sugere outras empresas do mesmo setor. Mas o setor elétrico ele tem mais de 5 ações. Então, nesse caso específico, nós podemos fazer a comparação das 5 empresas que estão pagando os melhores dividendos, todos eles sendo acima de 10%. Nesse caso, podemos também utilizar o filtro, só que ao invés de deixarmos de um modo geral, vamos selecionar somente o setor elétrico. Esses dados de setores, subsetores e segmentos são os mesmos que estão na planilha setorial que deixei disponível para você. Então, marcamos aqui, no caso do setor elétrico, utilidade pública, energia elétrica. Deixamos marcados DY a partir de 10%, que é esse tipo de empresa que queremos analisar, e a liquidez média a partir de 2 milhões. Apertando o botão buscar, ele nos mostra quais empresas do setor elétrico estão com dividendos acima de 10%. Reparem que a Copel tem 3 tipos de ações. Quando isso acontecer, eu sugiro você sempre analisar a ação preferencial. Nesse exemplo, vamos analisar a CPL-E6. Nessa tela do comparador de ações, lembrando que devemos selecionar somente os indicadores que aprendemos nesse curso, vamos ver se a Copel atende aos critérios da nossa estratégia de dividendos. O primeiro passo, então, que já identificamos é ver qual empresa tem o indicador DY mais alto. No caso, aqui é a Copel. Agora vamos ver se o indicador dívida líquida dela está menor do que 1, nesse caso atendeu ao critério, e se o liquidez corrente está maior do que 1, também atendeu o critério. Um outro ponto essencial é vermos se ela está mais barata do que as suas concorrentes, com PL menor. Nesse caso, a Copel também está com PL menor do que as outras concorrentes. Ou seja, ela está fazendo os maiores pagamentos de dividendo, não está com patrimônio comprometido com dívidas, está com um colchão financeiro e, teoricamente, está mais barato do que as outras. E o último passo é ver se ela tem um bom histórico de pagamento de dividendos. Nós conseguimos verificar essa informação na sua página individual, nessa parte, apertando o botão agrupar por ano, nos últimos 5 anos. Isso mostra que a Copel fez o pagamento nos últimos 5 anos e provavelmente ela deve continuar fazendo nos anos seguintes. Então,
Nessa estratégia, a Copel atendeu aos requisitos e seria nela que nós iríamos efetuar a nossa compra. Vamos utilizar outro exemplo agora, analisando a empresa Goal 4. Lembrando que o primeiro passo, se nós quisermos analisar qualquer empresa, é descobrir qual setor ela pertence. E conseguimos ver essa informação na página individual da empresa nesse ponto. Lembrando que esses são os mesmos dados que estão na planilha setorial que deixei disponível para você. Então, no caso da Goal 4, ela pertence ao setor de materiais básicos, subsetor de siderurgia e metalurgia, segmento siderurgia. Bom, colocando as outras empresas do mesmo setor no comparador de ações, vamos analisar a Goal 4 e ver se ela atende aos requisitos da estratégia de dividendos. Está com o maior indicador DY, está com os indicadores de endividamento em um nível ok, só que ela não tem o menor valor de PL, ou seja, existem empresas que estão mais descontadas do que ela, no caso a Usiminas, então ela não atendeu aos nossos requisitos. Vamos então analisar a segunda melhor opção do setor. Qual das empresas está com o DY mais alto, fora a Goal 4? Nesse caso é a Usiminas. Vamos analisar ela e ver se ela atende aos nossos requisitos. Parte de endividamento, a Usiminas está com seus indicadores ok. E na parte do PL, ela está com o valor mais baixo do que as outras empresas do mesmo setor, ou seja, ela está mais descontada. Nesse caso, então, nós não efetuaríamos a compra na Goal 4 e sim na Usiminas 5, pois ela atendeu os nossos requisitos, sendo a segunda melhor opção do setor. Se ela não atendesse, nós não iríamos efetuar a compra de nenhuma outra empresa e iríamos olhar outros setores. Não podemos esquecer de olhar o histórico de pagamento dela, se ela realizou o pagamento nos últimos 5 anos. Ela realizou o pagamento, então está tudo certo para efetuarmos a compra nela pela nossa estratégia de dividendos. Pelo fato de considerar essa estratégia mais segura e por gostar de receber dividendos, eu sempre aconselho as pessoas a começarem na bolsa utilizando ela. Comprando uma ação que foi aprovada por essa estratégia, provavelmente você estará pagando barato em uma boa empresa e com uma alta probabilidade de ser bem remunerado na forma de dividendos. Isso nos dá uma maior tranquilidade na hora de investir.